Alexandre Borges já aparece aí na telinha. Alexandre, ótima tarde para você. Vamos conversar um pouquinho sobre esses elementos aí, sobre essas falas de Lula e Bolsonaro. A gente tem aí Petrobras, estatais, preço dos combustíveis, são assuntos sensíveis, os dois pensam completamente diferentes, mas a gente já vai tendo um pouquinho do tom do que a gente deve ver nesses debates aí, né, para essas eleições desse ano. Qual que é a sua avaliação dessas falas e o que a gente pode esperar para esse período pré-eleitoral, dos debates, nessa caminhada aí para as eleições desse ano? Ótima tarde para você. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos que estão acompanhando e boa tarde para as mamães, né, no dia, as nossas mães que estão aí acompanhando quase na hora do almoço, né, enfim. Olha, nesse ponto específico, os dois candidatos principais, né, nas pesquisas têm posições muito parecidas, que é criticar a Petrobras e achar que a Petrobras é culpada, é essa vilã contra a economia brasileira e contra a inflação e que está, por sua própria vontade, aumentando os preços dos combustíveis, o que não é verdade. E é lamentável que o Brasil não tenha uma terceira, uma quarta visão que esteja na mesa para discutir e oferecer aos brasileiros uma alternativa a termos combustíveis e uma energia, em geral, mais barata, mais sustentável e mais acessível a todos. Por quê? Porque o que baixa preço, seja de combustível, seja de qualquer coisa, é livre concorrência, mercado aberto, uma economia com mais produtividade e não canetada de político, não canetada de governo. E nesse ponto, infelizmente, tanto um governo que se diz liberal, que é o governo do presidente Bolsonaro, com Paulo Guedes, quanto um governo que já passou, né? Você tem o Luiz Inácio Lula da Silva, que já foi presidente e que a gente pode olhar como ele e o tempo dele a Petrobras foi administrada, os contratos eram respeitados, o lucro do acionista era garantido, como está sendo feito agora, não era diferente e, além disso, existe toda aquela história do Petrolão, de escândalos de corrupção. Então, não é um assunto bom para Luiz Inácio Lula da Silva e é curioso como ele insiste em falar nesse assunto. Luiz Inácio da Silva parece empenhado em querer reescrever a história, é algo que eu tenho dito nos últimos dias, e ele lançou um slogan que diz: vamos reescrever a história. Parece até que andou assistindo o que a gente anda falando por aqui. Quando, na verdade, o Brasil precisa de uma proposta para o futuro. A gente não aguenta mais essa egotrip vaidosa de político que fica querendo eu fiz, eu disse, eu conquistei. A gente precisa de políticos que olhem para um país em crise, para um país cheio de problemas na economia e ofereçam soluções para o futuro. O que eles vão fazer para melhorar a vida das pessoas amanhã, quando forem eleitos, a partir de janeiro do ano que vem. A biografia deles deixa para os biógrafos, deixa para os cientistas políticos, deixa para nós, analistas, discutirmos. Eles têm que cuidar de uma população cada vez mais empobrecida, cheia de problemas, com desemprego, com carestia, com inflação alta, e é isso que nós precisamos. E para fazer isso, existem soluções muito mais modernas e criativas para termos energia disponível, acessível, do que simplesmente você ter uma grande estatal monopolista mandando no mercado e tendo todo esse assédio, não só dos dois candidatos, quanto do Centrão. Porque também é bom lembrar que sai candidato, entra candidato, sai político, entra político, aqueles mesmos políticos do Centrão, das diretorias que furam poço, como disse Severino Cavalcante, eles continuam lá. E enquanto a gente não olhar para a verdadeira causa dos problemas, não adianta mudar político, porque o problema continua lá do mesmo jeito. Essa questão, Alexandre, que você disse sobre as canetadas, ou seja, os políticos, né, os candidatos apresentarem o seu descontentamento com a Petrobras ou até essa vontade de proteger a estatal, é uma coisa que a gente vem presenciando muito, principalmente por conta do presidente Jair Bolsonaro, né? Praticamente toda quinta-feira, na live dele, nas redes sociais, ele critica a Petrobras. E ontem, então, a gente teve o ex-presidente Lula dizendo que por que ele quer saber, inclusive, por que
nós temos o preço internacionalizado da Petrobras, porque ele disse, se os trabalhadores ganham em reais, a gente compra as coisas em reais, se o petróleo é retirado de 7 mil metros de profundidade em reais, se a refinaria paga em reais também, por que então a gente tem esse preço internacionalizado? O que você tem em relação a... Qual a sua análise em relação a isso? A solução seria, então, desvincular a gasolina do dólar nesse quesito, não? Olha, excelente pergunta. O nosso time de economia também está sempre falando sobre esse assunto. Na verdade, a gasolina do pré-sal, né, o petróleo, ele é muito caro. Ele é tirado em reais, mas é tirado com quantos reais? Muitos. É uma extração muito complexa, muito cara e é um tipo de petróleo que precisa passar por refino. Então, é uma questão mais complicada do que normalmente os populistas, seja de esquerda ou de direita, gostam de falar. O combustível que está na bomba que vai para cada carro, não é o petróleo que sai lá do pré-sal. Ele tem que ser extraído, ele tem que ser refinado. O petróleo brasileiro ainda passa por uma mistura com etanol. Então, é um processo industrial extremamente complexo, sofisticado e, sim, ele tem que estar inserido no mercado mundial. Não tem como. Então, não tem solução mágica, não tem canetada. Isso é um trabalho para profissionais. Essa área de óleo e gás é uma área muito específica, muito técnica. A gente vê, por exemplo, que uma das maiores consequências da guerra da Rússia com a Ucrânia é o problema de abastecimento da Europa. É por isso que a Europa está tendo tanta dificuldade de lidar com esse conflito, porque sabe que se sair cortando completamente as relações com a Rússia, perde boa parte do gás que se compra. Então o mundo também está olhando isso. O mundo inteiro está querendo soluções mais renováveis de energia e não é uma canetada que vai resolver. Dito isso, é bom que também a gente dê a diferença, porque você tem os dois políticos criticando a Petrobras. Você tem o Lula e você tem Bolsonaro, mas eles vêm de lugares muito diferentes. Lula tem uma visão das estatais que é uma visão tradicional do político de esquerda latino-americano, como foi recentemente o Hugo Chávez, que ele administrava a PDVSA, que é o coração da economia venezuelana, como se fosse uma extensão do próprio governo. E isso deu no que deu. Deu no Petrolão no Brasil, como deu em uma série de problemas na PDVSA na Venezuela. No caso de Bolsonaro, ele, com a lógica que ele tem de fazer política, é uma lógica de nós contra eles. Ele todo dia precisa de um inimigo. Ele é um ex-militar, alguém que tem sempre essa cabeça guerreira do fla-flu, do confronto, da divisão. Na cabeça de Bolsonaro e do tipo de narrativa política que ele faz, todo problema político, social, econômico que existe só pode ser resolvido nessa lógica de guerra, onde existem pessoas malvadas, mal intencionadas, que querem atrapalhar a sua vida. Então, cabe a ele identificar, expor essas pessoas, de certa forma, perseguir essas pessoas para que elas sejam excluídas do processo político e, a partir daí, pessoas patriotas sejam colocadas no lugar com poder para resolver. Então, os dois criticam a Petrobras, mas por motivos totalmente diferentes. Lula quer controlar a Petrobras, acha que ela pode ser administrada de uma maneira nacionalista, desenvolvimentista, aquela cabeça anos 40, 50, da época da própria criação da Petrobras, enquanto Bolsonaro, ele tem uma outra visão de achar que tem comunistas, inimigos da pátria infiltrados em todo lugar, infiltrados, por exemplo, na Petrobras, e essas pessoas precisam ser identificadas e substituídas por patriotas, militares, amigos dele, gente do Centrão, né? Esses impolutos indicados por Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, eles que vão resolver o problema e vão fazer com que a nossa gasolina seja barata e esteja disponível para todo mundo. É claro que os dois têm um discurso populista para uma narrativa para eleições, mas nenhum dos dois está chegando sequer a discutir as reais causas do problema, e isso que é triste nesse momento que a gente está vivendo. Nós precisávamos de propostas mais sérias e de discussões mais corretas e robustas sobre como se baixa não apenas o preço dos combustíveis, mas como a gente valoriza o real para ter uma moeda mais forte e como a gente consegue ter uma energia mais disponível, barata para todas as pessoas, porque a energia é o coração da economia de qualquer país. Com certeza. Alexandre Borges, obrigada pela sua análise. Com certeza a gente ainda vai ver essas pautas aí sendo discutidas por esses dois pré-candidatos, digamos assim, nessa caminhada até as eleições desse ano. Obrigada
pelo seu Eu que comentário. agradeço. Já já a gente conversa mais um pouquinho.